Olá, ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui iniciando o nosso programa Cura e Libertação. Todo domingo, 13h30, estamos aí na sua companhia, levando esse papo amigo com você, essas reflexões espirituais sobre a nossa vida, que ganha muito sentido quando nós nos olhamos como espíritos, espíritos eternos, espíritos que estão aqui na Terra, numa passagem de aprendizado, de evolução, de crescimento interior. E é exatamente sobre esse prisma que hoje eu quero conversar com você, sobre um capítulo aqui do nosso livro Cura e Libertação, que é o livro que dá origem ao nosso programa aqui na Rádio Mundial, e um título, um capítulo, um assunto que tenho certeza que nos interessa muito, que é Curando a Dor da Morte. Um assunto que eu tenho certeza que você deve estar interessado, porque não há ninguém na face da Terra que não tenha experimentado um pouquinho dessa situação de se sentir, num momento da vida, tocado pela partida de um ente querido, de um ente amado, de um familiar, de um pai, mãe, de um cônjuge, de um filho, sobretudo de um filho, que volta ao mundo espiritual, deixa aqui a vida na Terra. Então essa perspectiva, escrevemos esse capítulo aqui do livro, Curando a Dor da Morte. Por que curando? Porque há muitas pessoas que até hoje se encontram numa situação de muita dificuldade, porque não está com dificuldades de lidar com essa situação. Está muitas vezes até num processo de depressão. Muitos até se preparando para morrer também, porque perderam o sentido da própria vida, se sentem completamente desamparados. Esse assunto, evidentemente, só pode ser entendido, só pode ser solucionado à luz de um princípio espiritual, de que nós não somos esse corpo, que a nossa realidade é uma realidade interior, interna, espiritual, ou seja, nós somos espíritos. E que momentaneamente estamos vestindo esse corpo físico aqui, que é um uniforme, vamos assim dizer, que nós vestimos quando estávamos no mundo espiritual. E reencarnamos aqui na Terra, vestimos esse corpo para ter as experiências necessárias. E esse corpo, evidentemente, ele tem o seu desgaste, ele tem a sua temporalidade, e um dia haverá de se esgotar as suas forças físicas, de modo que o espírito então retorna ao seu mundo original. Então isso é importante que a gente pense. O nosso mundo não é aqui a Terra. O nosso mundo essencial, a nossa pátria verdadeira, a nossa origem está no mundo espiritual. É de lá que nós viemos. E é para lá que nós vamos voltar. E é para lá que foram os nossos entes queridos. Portanto, não morreram. Não morreram, continuam vivos. Então essa ideia que nós muitas vezes falamos, perdi o meu pai, perdi o meu filho, não é verdade. Ninguém perde ninguém. Você não perdeu seu pai, seu filho, seu cônjuge. Eles continuam vivos. Apenas mudaram de endereço cósmico. Mudaram de residência no planeta. Estavam domiciliados aqui, vivendo no exílio, no estrangeiro, que é o mundo físico. E retornaram ao país de origem. Quando a gente tem um parente que vai trabalhar no exterior, um filho que vai estudar fora, nós não dizemos que esse filho morreu. Não, ele não está aqui fisicamente comigo, mas eu sei. Ele está lá nos Estados Unidos, está na Austrália, está lá na Inglaterra, está estudando, está trabalhando. Nós não dizemos morreu. Quando um parente nos pergunta, e seu filho? Nós não falamos morreu porque ele foi viajar. Não, está vivo. É a mesma coisa. No mundo espiritual é a mesma coisa. A morte física é apenas uma troca de roupa, uma viagem, um renascimento. O corpo é que se aniquila, perde as suas forças físicas, biológicas, mas o espírito continua. O espírito é eterno. O espírito não morre. A vida jamais cessa. E o espírito continua a sua romagem, a sua viagem de aprendizado de evolução.
de crescimento. E a vida aqui na Terra foi uma etapa, foi um momento desta viagem do Espírito pela eternidade. Então, claro que quando nós temos um ente querido que parte, vamos assim dizer, faz essa viagem, nós sentimos aquela tristeza. É normal, é humano. Eu não estou falando que não é normal ficar triste. Nós estamos tentando entender esse processo para que a dor, para que a saudade não se transforme em revolta, em depressão, em desânimo, em desinteresse pela vida. Porque isto traz consequências para nós e traz consequências para o espírito que se foi. E eu quero trazer para você uma mensagem que nós inserimos aqui neste livro, Cura e Libertação. É um trecho de uma mensagem de um espírito, de um jovem, o Alex, que ele enviou uma mensagem aos seus pais através do médium Chico Xavier. Chico Xavier que se notabilizou por uma mediunidade esplendorosa e recebendo centenas e centenas de mensagens consoladoras dos espíritos que fizeram essa viagem, mas que mandaram notícias aos seus entes queridos, comprovando que a morte não existe, que a vida palpita em outros mundos, em outras dimensões, em outras moradas da casa do Pai, como dizia Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então os nossos amigos, familiares que partiram estão nessas moradas, não morreram. E aqui o Alex, ele envia uma mensagem então, quase 2 anos após a sua desencarnação. A palavra desencarnar desencarnou, perdeu a carne, perdeu o corpo, apenas. Tirou a carne, mas o espírito continua. Então veja os pontos que o Alex menciona. Eu vou ler apenas um trecho da carta que nós vamos refletir sobre 4 pontos que eu destaquei. Vejamos aqui, preste atenção nesta mensagem que nós vamos ouvir, sintonize com esta música suave que estará tocando agora, e você vai poder ouvir, quem sabe seja até um familiar seu, que esteja comunicando e querendo dizer para você o que o Alex disse aos seus pais. Querido pai, não acham você e a mãezinha que já choramos o suficiente? Não tenha dúvidas, estou vivo, mais acordado do que no tempo em que dormia no corpo pesado, e preciso de sua tranquilidade e de sua força de pai e companheiro, a fim de complementar a minha transfiguração. Não permita, pai, que a tristeza lhe ensombre o espírito. Lembre-me alegre e feliz. Não mentalize o meu quadro final na experiência que passou. Esteja certo de que vivemos e que Deus só permite a perenidade da alegria. Então está a mensagem, um trecho dessa mensagem que o Alex envia através de Chico Xavier aos seus pais. O Alex desencarnou com 19 anos. Ele estava passeando pela praia, aqui no litoral de São Paulo, e teve um colapso cardíaco fulminante. E ele desencarna. Seus pais estavam aqui em São Paulo. Então nós podemos avaliar a tristeza e a dor que os pais sentiram. É interessante observar que, um detalhe desse caso, que o Alex, durante a vida dele, ele não ia muito bem nos estudos, não ia bem na escola.
E a mãe sempre o chamava atenção. Meu filho, você precisa estudar mais. Você precisa se aplicar mais nos estudos. E o Alex dizia, mãe, para quê? Para que estudar se eu vou partir, se eu vou morrer jovem? Se eu vou morrer cedo? Veja que o Alex já falava isso desde pequenininho. Ou seja, já estava na programação dele que o tempo da experiência dele aqui na carne seria pequeno. E por quê? Porque era o tempo que ele precisava, nesta viagem de volta ao planeta, para resolver determinadas questões, para se livrar certamente de alguns embaraços espirituais que ele adquiriu em existências pretéritas e que precisaria aqui só de um breve tempo para uma experiência passageira, mas não menos útil e importante ao seu aprendizado. Então, 4 pontos eu quero destacar aqui. Vamos ver se conseguimos. O primeiro deles, quando Alex diz assim para o pai, querido pai, não acham você e a mãezinha que já choramos o suficiente? Ou seja, ele está, de certa forma, repreendendo os pais. Porque os pais já estão chorando demais. Os pais já estão caindo na depressão. É importante entender que essa mensagem foi enviada 1 ano e 7 meses após a desencarnação. 1 ano e 7 meses. Então o Alex não está mandando essa mensagem 7 dias depois de desencarnar, o que seria compreensível o choro dos pais. Ele está mandando 1 ano e 7 meses depois. Alertando os pais, não temos mais lágrimas para chorar. Por que chorar se eu continuo vivo? A saudade, sim, deve ser sentida, será sentida, mas o choro da revolta, do desespero, não se justifica. Até porque este choro vai acarretar uma depressão, uma tristeza, uma melancolia, e impedir que os pais aqui na Terra possam prosseguir a missão que ainda eles têm a realizar,